Olá, tudo bem? Hoje eu vou voltar para a lousa para nós conversarmos rapidamente sobre as matrizes de crença e depois eu vou entrar num assunto, entendeu? Que é muito importante. Esse também é importante, mas o outro assunto, outro tema, ele tem a ver com isso daqui. Vou dizer para vocês uma coisa, nem sempre a crença se instala na tua infância, ela pode se instalar na tua adolescência. Eu vou contar para vocês um exemplo, eu vou falar agora sobre a matriz de crença passiva de dois estágios, primeiro e segundo estágio. Ela existe. Eu não encontrei isso em livro nenhum, eu desenvolvi através de técnicas, através de leitura e através de experiências próprias que eu vivi. Vou contar a história e vocês vão entender. Quando eu tinha 17 anos, eu fui fazer o curso de piloto. Para quem não sabe, eu sou piloto de avião desde 1984. Mas em 1970 em alguma coisa, eu tinha 17 anos, e eu fui fazer o curso de piloto de avião num certo aeroclube aí. O meu primeiro voo foi bem e tal, foi legal e tal, mas chegou um determinado ponto das minhas aulas de instrução que eu tinha que fazer uma manobra que se chamava-se manobra coordenada, de mão e pé. Você fazer o avião inclinar para um lado para o outro sem desviar o nariz. Isso chama-se manobra coordenada, esqueci agora lá o nome. O que aconteceu? Me colocaram para trabalhar, aliás, para ter um instrutor. Quem fazia isso era o escalador. Ele colocava um instrutor que estava na vez para vir me dar essa instrução. Eu não conhecia o cara, o nome do cara era Foltran, nem sei se está vivo ainda, entendeu? E o que aconteceu? Quando eu comecei, nós decolamos, fomos para um lugar certo de fazer as manobras, e ele já me explicou, malemar lá, como é que fazia a manobra, e eu fui tentar fazer. Várias e várias vezes eu não conseguia fazer aquela manobra. Ele começou a ficar nervoso, começou a ficar bravo, falava: pô, você é um incompetente? O que você é? Eu já ensinei você 3 vezes, o que será que acontece com você? Entendeu? Será que você não consegue colocar na tua cabeça o que eu te ensinei? Será que você não presta atenção? Dando bronca mesmo, Foltran, entendeu? Isso gerou em mim, esse foi o primeiro estágio, um sentimento de timidez, de temor reverencial, porque ele era meu professor, meu instrutor, e ele era bravo demais. Quanto mais ele ficava bravo, mais eu travava, mais eu não conseguia fazer. Até que chegou uma hora, eu pedi, falei, eu quero ir embora, quero pousar. E pousei. Quando eu pousei, o primeiro pensamento, pensamento, que veio depois, inverteu aqui, Aqui era o pensamento primeiro, depois era o sentimento. Aqui foi o sentimento de timidez e temor reverencial primeiro, e depois o pensamento. Eu pensei, nunca mais vou voar com este cara. No que depender de mim, nunca mais eu vou voar com este cara. Presta atenção onde isto foi parar. O que isto provocou em mim. Depois eu curei. Curei graças a uma técnica chamada visualização. Depois eu mostro para vocês. Aí o que aconteceu? Esse pensamento, não é? Ele gerou um sentimento que era o seguinte: cada vez que eu via esse camarada, eu ficava com medo, entrava dentro de mim de novo o medo, mas só agora, o meu medo agora, na minha cabeça, o meu sentimento era medo de ele estar na escala e eu não poder recusar ele. Eu sabia que ia dar tudo errado, entendeu? Porque eu já ia entrar travado dentro do avião. E esse medo dele estar na escala e eu não gostar dele, achar ele um cara ruim, um cara sem paciência, um cara que pega no pé a todo instante, entendeu? Trava a gente. Esse medo gerou em mim uma crença de não capacidade. Nós já falamos alguma coisa sobre crença de capacidade. Aí no canal tem vídeos que eu estou desenvolvendo em slides sobre as crenças, a pirâmide hierárquica das crenças. Então, mas aqui, nesse assunto aqui, isso gerou em mim uma crença de eu não consigo fazer essa manobra. Eu não consigo. Se eu não consigo, eu não sou capaz. O que eu fiz?
eu desisti de ser piloto de avião naquela época. Não queria ver aquele cara, cada vez que eu via ele na minha frente, já vinha de novo todo aquele sentimento, entendeu? O sentimento trazia pensamento, pensamento trazia sentimento, isso antes de eu desistir de ser piloto. Porque depois eu fui voar com outro tal de Parra, que também era a mesma porcaria, entendeu? Aí o que acontece? Esse é o exemplo da matriz de crenças ativas, ativa, já falei, passiva de duplo estágio. Isto aconteceu comigo. Como eu falei, depois eu eliminei isto da minha vida através da técnica de visualização. Eu vou explicar para vocês isso mais para frente. Eu sei que quem não teve contato com esse assunto ainda não sabe o que é a técnica de visualização. Mas eu vou falar aqui rapidinho, só, e depois eu aprofundo isso aí mais para frente. A técnica de visualização que eu criei sem saber de nada, sem saber que isso existia. Eu sentava num canto em cima de um banquinho, colocava os pés para frente, fechava os olhos e na minha mente eu me via fazendo aquela manobra certinho, sem o avião desviar o nariz, sem ele escorregar, a gente chama de escorregar, derrapagem, né? Lá em cima também tem derrapagem, ele fica fazendo assim, ó. Ao invés de fazer isso aqui, certinho assim, ó, ele ficava fazendo assim, ó, comigo, entendeu? Aí eu fui treinando várias vezes a visualização em cima daquele banquinho. Aquele banquinho era como se fosse o avião. E eu com os olhos fechados, eu mentalizei e visualizei eu fazendo aquela manobra de coordenação, entendeu? Bom, isso aí depois a gente vai aprofundar. Isso é para mostrar para vocês o que são essas duas espécies de matrizes de crença, tá bom? Matriz ativa e matriz passiva. Tem a matriz passiva de primeiro estágio, que eu já expliquei, agora eu estou explicando a de segundo estágio. Isso vai servir para a sua vida? Vai. Porque a cura, principalmente agora eu vou entrar num tema, entendeu? Um pouco delicado. Deixa eu dar um pause no vídeo. Bom, não vou dar pausa não. Vamos tocar o pau assim mesmo, tá bom? Quem ficar, ficou. Quem não ficar, perdeu. É uma aula que eu vou falar para vocês. Isso aqui devia estar dentro de um curso, tá? O que faz a diferença, a grande coisa que faz a diferença, na maioria dos casos, existem diversas técnicas, como eu falei. Eu me curei, depois eu fui para outro aeroclube, a primeira vez que eu entrei dentro do avião eu fiz a manobra direitinho, já passei para a próxima fase, tirei meus brevês, isso já em 84, desde 84 que eu tirei meu brevet e fui piloto durante muitos anos. Tá? Hoje sou aposentado, depois que eu deixei de ser piloto, fui ter outras atividades e eu nunca parei de trabalhar na minha vida, essa é a verdade. Bom, agora é o seguinte, uma ferramenta que você tem que saber usar da maneira correta e ela faz toda a diferença. Agora eu vou falar por causa de um vídeo curtinho que eu coloquei no Instagram. Se você não está no Instagram, olha aí no meu link aí, na descrição do link, olha na descrição do vídeo aí abaixo, você vai achar o link do Instagram. Vai lá no meu Instagram, você vai saber do que eu estou falando. Eu vou falar agora de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, essas coisas que eu falei lá naquele vídeo curto do Instagram. E o que pode curar a pessoa é isso aqui, ó, comunicação. Por quê? Põe na cabeça, comunicação. Comunicação pode ser verbal e não verbal. O que é comunicação não verbal? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui. Essa pose aqui. Entendeu? Eu estou comunicando o quê? Força ou fraqueza? Força, né? E se eu baixar os ombros um pouquinho? Esse aqui sou outro. Isso aqui é outro cara. É outro cara. Até o jeito de falar tá diferente. É outra comunicação. E se eu fizer mais assim ainda? Caramba, só comigo acontece isso. Eu sou um coitado. Isto é comunicação. E como é que eu trabalho esses estados emocionais
que mexem, que enfiam crenças limitantes nas nossas mentes, entendeu? E que fazem com que nós venhamos a sofrer de depressão, ansiedade, síndrome do pânico. É você, por várias vezes, a técnica da repetição, você se colocar numa posição de comunicação positiva, não verbal ou verbal. Tem alguém que vai ficar bravo pelo que eu vou fazer agora. Pode ficar, não tem problema. Isso aqui é aula, é instrução, isso aqui é para ajudar as pessoas. Se você quiser fazer 3, 4 vezes por dia para ficar livre da depressão, a tua comunicação tem que ser essa. Por exemplo, vamos dizer que você para no seu quarto e você vai fazer assim, bem forte, com energia mesmo, tem que ser impactante. A comunicação tem que ser impactante para ela mexer com as tuas sinapses neurais, para ela criar mais sinapses neurais, e essas sinapses neurais vão sendo, conforme a repetição, elas vão se reforçando, e você vai eliminando esse problema que você acha que você tem de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, etc. Qual é o exercício que eu estou falando? É você levantar de manhã cedo pelo menos 4 vezes por dia, isso durante 21 dias. Dizem que de 21 a 66 dias as pesquisas mostram. Então não é um prazo exato, é até você se sentir melhor e de vez em quando você repete, tá bom? É você fazer isso aqui, ó. Eu posso mais! Eu posso mais! Eu posso mais! Uau! Isso gera uma química cerebral que é instantânea. Cada vez que você faz isso, se você fizer isso por 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, 4 vezes por dia, depois você coloca aí nos comentários, se você fizer, você coloca aí nos comentários o que é que você está sentindo, se você está melhorando ou se você não está melhorando. Agora vai ter gente que vai falar assim, ah, Doc, mas isso é ridículo, os vizinhos vão escutar. Tá bom, vou te falar uma coisa que eu escutei há muito tempo atrás. Quem tem medo do ridículo se afasta do extraordinário. Entendeu? Então não tenha medo do ridículo. Faz mesmo. Vocês já ouviram falar de uma tribo neozelandesa, tribo não, um time de futebol da Neozelândia, que eles têm um canto, uma dança chamada Hawaka, se eu não me engano, agora esqueci, fugiu o nome. Eu sei que antes de cada partida de futebol deles, lá, o futebol deles lá é diferente do nosso, eles ficam numa posição assim de montar cavalo e batem e gritam e uau! Batem e gritam e falam as coisas que eles têm que falar e uau! Uau! Cara de coragem, cara de valentia. Isso dispara aqui no cérebro sinapses e inclusive provoca até a neurogênese. Neurogênese é a criação de novos hormônios. Entendeu? Além das novas sinapses neurais, novas conexões fortalecedoras que vão largar para trás, vão acabar com aquelas crenças limitantes, existem novas crenças. Ao invés de eu não consigo fazer essa manobra, agora eu sou bom o suficiente, eu consigo fazer essa manobra. Eu faço essa manobra de olhos fechados, eu já fiz. Você entendeu? Então esse é o meu recado para hoje. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, tenha gostado da aula. Se fez sentido para você, eu não pedi no começo, mas eu peço agora, quem ficou até o final, lógico, né? Dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, entendeu? E comente aí abaixo, faça os exercícios, faça o exercício, faça pelo menos esse aqui, ó. Eu posso mais! Eu posso mais! Eu posso mais! Uau! Uau! Faça pelo menos este aqui, 3, 4 vezes por dia. Aí depois você coloca aí nos comentários se está dando resultado, se você está se sentindo melhor. O Dr. Laí Ribeiro já falava, cada vez que você fizer isso aqui, ó, você é capaz de chorar sem ter motivo. Cada vez que você faz isso aqui, ó, isso aí, ó, desde a década de 90, que eu escutei isso no seminário do Dr. Laí Ribeiro. Ele é especialista em PNL. Cada vez que você faz isso aqui, você ativa uma área do cérebro que te traz o otimismo. Traz o otimismo, faz você se sentir melhor e eliminar o pessimismo, aquelas crenças limitantes de pessimismo. Beleza? Então tá aí, eu espero que você goste, curta, compartilhe, deixe o seu comentário
e vamos em frente. Nunca se esqueça, eu estou aqui para te ajudar. Até a próxima aula.